Queridos irmãos e amigos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Ilha do Governador, eu sou o seminarista João Pedro e a partir de agora vamos rezar juntos o ofício de leituras. Gostaria de convidar você para se preparar conosco para este momento de oração. Você pode acompanhar esta oração pelo aplicativo que dispõe a Liturgia das Horas ou sites que coloquem a Oração Universal da Igreja à disposição. Gostaríamos de colocar na intenção desta oração o fim desta pandemia e também todos os afetados, direta e indiretamente, por ela. No íntimo do seu coração, aí da sua casa, coloque também a sua intenção para esta oração. Vamos iniciar agora o ofício de leituras da quinta-feira da quarta semana da Quaresma. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora é tempo favorável, divino dom da providência, para curar o mundo enfermo, com um remédio à penitência. Da salvação refúgio dia, na luz de Cristo a fulgurar, o coração que o mal feriu, a abstinência vem curar. Em corpo e alma abstinência, Deus ajudai-nos a guardar. Por tal passagem poderemos a Páscoa eterna enfim chegar. Todo o universo vos adore, Trindade Santa, sumo bem, novos por graça entoaremos um canto novo a vós. Amém. Salmo 43. Calamidades do povo. Foi vossa mão e a luz de vossa face que no passado salvaram nossos pais. Ó Deus, nossos ouvidos escutaram e contaram para nós os nossos pais as obras que operastes em seus dias e nos tempos de outrora. Expulsastes as nações com vossa mão e plantastes nossos pais em seu lugar. Para aumentá-los, abatestes outros povos. Não conquistaram essa terra pela espada, nem foi seu braço que lhes deu a salvação. Foi, porém, a vossa mão e vosso braço, e o esplendor de vossa face e o vosso amor. Sois vós o meu Senhor e o meu Rei, que destes as vitórias a Jacó. Com vossa ajuda é que vencemos o inimigo. Por vosso nome é que pisamos o agressor. Eu não pus a confiança no meu arco, a minha espada não me pôde libertar, mas fostes vós que nos livrastes do inimigo e cobristes de vergonha o opressor. Em vós, ó Deus, nos gloriamos todo dia, celebrando o vosso nome sem cessar. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Foi vossa mão e a luz de vossa face que no passado salvaram nossos pais.
Segunda parte do Salmo 43. O Senhor não afasta de vós a sua face, se a Ele voltardes de todo o coração. Porém agora nos deixastes e humilhastes, já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizestes recuar ante o inimigo, os adversários nos pilharam à vontade. Como ovelhas nos levastes para o corte, e no meio das nações nos dispersastes. Vendestes vosso povo a preço baixo, e não lucrastes muita coisa com a venda. De nós fizestes o escárnio dos vizinhos, zombaria e gozação dos que nos cercam. Para os pagãos somos motivo de anedotas, zombam de nós a sacudir sua cabeça. À minha frente trago sempre esta desonra, e a vergonha se espalha no meu rosto, ante os gritos de insultos e blasfêmias do inimigo sequioso de vingança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor não afasta de vós a sua face, se a Ele voltardes de todo o coração. Terceira parte do Salmo 43. Levantai-vos, ó Senhor, não nos deixeis eternamente. E tudo isso sem vos termos esquecido, e sem termos violado a aliança, sem que o nosso coração voltasse atrás, nem se afastassem nossos pés de vossa estrada, mas à cova dos chacais nos entregastes, e com trevas pavorosas nos cobristes. Se tivéssemos esquecido o nosso Deus e estendido nossas mãos a um Deus estranho, Deus não teria por acaso percebido, Ele que vê o interior dos corações? Por vossa causa nos massacram cada dia e nos levam como ovelha ao matadouro. Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis? Despertai, não nos deixeis eternamente, porque nos escondeis a vossa face e esqueceis nossa opressão, nossa miséria? Pois arrasada até o pó está nossa alma, e ao chão está colado o nosso ventre. Levantai-vos, vinde logo em nosso auxílio, libertai-nos pela vossa compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levantai-vos, ó Senhor, não nos deixeis eternamente. Quem medita a lei de Deus dará frutos a seu tempo. Ouçamos agora com atenção a primeira leitura, retirada do livro dos Números. Naqueles dias, o povo partiu de Hazerote e foi acampar no deserto de Farã. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo, e que todos sejam chefes. Moisés fez o que o Senhor tinha ordenado, enviando ao deserto de Farã chefes entre o povo. Moisés enviou-os para explorar o país de Canaã, recomendando-lhes: segui pelo deserto de Negueb. Quando chegardes às montanhas, observai como é o país, se o povo que nele vive é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que esse povo mora, se é boa ou ruim. Como são as cidades em que vivem, se muradas ou sem muros. Se o seu solo é fértil ou pobre, se existem árvores ou não. Sede corajosos e trazei-nos alguns frutos dessa terra. Era então o tempo em que as primeiras uvas já podiam ser comidas. Eles subiram e exploraram o país desde o deserto de Sim até Rub, na entrada de Emade. Subindo pelo deserto de Negueb, chegaram a Hebron, onde viviam Aimã
Sessai e Tomai, descendentes de Enaque. Hebrom foi construída 7 anos antes que Tanis, no Egito. E chegaram ao vale de Escol. Ali cortaram um ramo de videira com seu cacho, que 2 homens transportaram numa vara, e apanharam também romãs e figos. O lugar foi chamado Vale de Escol, Vale do Cacho, por causa do cacho de uva que os filhos de Israel dali levaram. Ao fim de 40 dias, eles voltaram do reconhecimento do país e apresentaram-se a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Farã. E falando a eles e a toda a comunidade, mostraram os frutos da terra e fizeram a sua narração, dizendo: Entramos no país ao qual nos enviastes, que de fato é uma terra onde corre leite e mel, como se pode reconhecer por estes frutos. Porém, os habitantes são fortíssimos e as cidades grandes e fortificadas. Vimos lá descendentes de Enaque. Os amalecitas vivem no deserto de Neguebe. Os hititas, jebuseus e amorreus nas montanhas, mas os cananeus na costa marítima e ao longo do Jordão. Entretanto, Calebe, para acalmar o povo revoltado que se levantava contra Moisés, disse: Subamos e conquistemos a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel começaram a difamar a terra que haviam explorado, dizendo: A terra que fomos explorar é uma terra que devora os seus habitantes. O povo que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Comparados com eles, parecíamos gafanhotos. Ao deserto, o Senhor vosso Deus vos levou, como um pai que carrega o seu filho no colo. Nem assim confiastes no Senhor vosso Deus. Não quiseste subir para a terra da herança, e se ter confiança na palavra de Deus, contra Deus murmurastes. Nem assim confiastes no Senhor vosso Deus. Vamos agora ouvir a segunda leitura, retirada dos sermões de São Leão Magno Papa, século IV. Quem venera realmente a paixão do Senhor deve contemplar de tal modo, com os olhos do coração, Jesus crucificado, que reconheça na carne do Senhor a sua própria carne. Trema a criatura perante o suplício de seu Redentor. Quebrem-se as pedras dos corações infiéis e saiam para fora, vencendo todos os obstáculos que aqueles que jaziam debaixo de seus túmulos. Apareçam também agora na cidade santa, isto é, na Igreja de Deus, como sinais da ressurreição futura, e realize-se nos corações o que um dia se realizará nos corpos. A nenhum pecador é negada a vitória da cruz, e não há homem a quem a oração de Cristo não ajude. Se ela foi útil para muitos dos que o perseguiam, quanto mais não ajudará os que a ele se convertem. Foi eliminada a ignorância da incredulidade, foi suavizada a aspereza do caminho, e o sangue sagrado de Cristo extinguiu o fogo daquela espada que impediu o acesso ao reino da vida. A escuridão da antiga noite cedeu lugar à verdadeira luz. O povo cristão é convidado a gozar as riquezas do paraíso, e para todos os batizados está aberto o caminho de volta à pátria perdida, desde que ninguém queira fechar para si próprio aquele caminho que se abriu também à fé do ladrão arrependido. Evitemos que as preocupações desta vida nos envolvam na ansiedade do orgulho, de tal modo que não procuremos, com todo o afeto do coração, conformarmos a nosso Redentor na perfeita imitação de seus exemplos. Tudo o que ele fez ou sofreu foi para a nossa salvação, a fim de que todo o corpo pudesse participar
da virtude da cabeça. Aquela sublime união da nossa natureza com a sua divindade, pela qual o Verbo se fez carne e habitou entre nós, não exclui ninguém da sua misericórdia, senão aquele que recusa acreditar. Como poderá ficar fora da comunhão com Cristo quem recebe aquele que assumiu a sua própria natureza e é regenerado pelo mesmo Espírito por obra do qual nasceu Jesus? Quem não reconhece nele as fraquezas próprias da condição humana? Quem não vê que alimentar-se, buscar o repouso do sono, sofrer angústia e tristeza, derramar lágrimas de compaixão, eram próprios da condição de servo? Foi precisamente para curar a nossa natureza das antigas feridas e purificá-la das manchas do pecado que o Filho unigênito de Deus se fez também Filho do homem, de modo que não lhe faltasse nem a humanidade em toda a sua realidade, nem a divindade em sua plenitude. É nosso, portanto, o que esteve morto no sepulcro, o que ressuscitou ao terceiro dia e o que subiu para a glória do Pai no mais alto dos céus. Se andarmos pelos caminhos de seus mandamentos e não nos envergonharmos de proclamar tudo o que ele fez pela nossa salvação na humildade do seu corpo, também nós teremos parte na sua glória. Então se cumprirá claramente o que prometeu. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. A linguagem da cruz é loucura para aqueles que vão se perder. Para aqueles, porém, que se salvam, para nós é a força de Deus. Nós anunciamos o Cristo o crucificado, que é escândalo para os judeus e para os gentios é loucura. Para aqueles, porém, que se salvam, para nós é a força de Deus. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus de bondade, que, corrigidos pela penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos vossos mandamentos e chegar purificados às festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos e amigos, terminamos esse momento de oração. Convido você agora para invocarmos juntos a poderosa intercessão da nossa excelsa padroeira, a Virgem Aparecida, Mãe de Deus e nossa Mãe. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Uma ótima tarde para todos que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia. E não esqueça, fiquem em casa.